Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um webinar do ciclo de webinars, ciclo Conhecimento Sem Fronteiras. Esta é já a segunda edição deste ciclo de webinars, onde a Aproximar e os seus parceiros de consórcio têm aproveitado o momento para divulgar e disseminar aquilo que têm aprendido e que têm recolhido das suas ações transnacionais ao abrigo do ciclo de financiamento CAPA 121 de Educação de Adultos. O meu nome é Joana Portugal, eu sou gerontóloga, sou gestora para o setor de conhecimento ativo e cuidados ao dependente na Aproximar e serei aqui hoje a pessoa que vos vai estar a receber. Este ciclo de webinars hoje com o tema da tecnologia ao serviço da saúde mental e, como dizia, o que nós vamos tentar partilhar hoje, e vamos aqui também pedir apoio aos meus colegas que participaram também aqui na mobilidade. Vamos hoje ter aqui um webinar num modelo misto, portanto temos uma primeira parte onde faremos uma apresentação daquilo que nós identificamos, daquilo que nós podemos ter oportunidade de reconhecer e de participar até, que foi bastante produtivo. E depois vamos ter também um espaço mais interativo e de discussão, onde cada participante poderá também dar a sua opinião e vamos aqui fazer algo mais de discussão sobre qual é que foi o valor acrescentado, na verdade, que isso é o que queremos também identificar, o que é que podemos reconhecer e indicar que possa ser e que possa ser transferido para o nosso contexto. Lembrar também que esta atividade só é possível graças a este financiamento que existe por parte da Comissão Europeia e, portanto, neste caso, a Aproximar é quem lidera o consórcio desta acreditação para mobilidade de alunos e pessoal na educação de adultos e, portanto, a Agência Nacional Erasmus+, é quem tem nos dado o apoio nestas dinâmicas. Antes de mais apresentando, portanto, a Aproximar é uma cooperativa de solidariedade social. Nós fomos criados em 2006 e somos cooperativa porque defendemos muito esta lógica da cooperação e da interligação entre várias entidades, entre vários elementos. A nossa missão é valorizar o capital social e humano das pessoas e organizações e, portanto, estas ações de mobilidade cabem e encaixam perfeitamente naquilo que é a nossa missão essencial. Temos um conjunto e defendemos um conjunto de valores do empreendedorismo, da igualdade de oportunidades, da excelência, da inovação. São tudo vetores que guiam aquilo que é a nossa ação e depois pautamos também por um conjunto de princípios como a performance, a fiabilidade, conseguimos responder àquilo que é a conformidade quer de requisitos externos dos clientes, também dos nossos próprios. Os vetores da sustentabilidade, da customização, de podermos ir adaptando tudo aquilo que vamos fazendo àquilo que são os perfis e as necessidades e os interesses, quer dos públicos internos, portanto, dos nossos trabalhadores, mas também das entidades parceiras com as quais colaboramos e, naturalmente, as pessoas e as organizações para as quais nós trabalhamos. Nesta customização faz também parte, também vocês perceberem esta diversidade de temas dentro dos ciclos do webinar, do Conhecimento Sem Fronteiras, que poderão ter assistido, porque temos adaptado àquilo que são, obviamente, os interesses, como eu vos dizia, tanto das nossas próprias equipas, como também dos parceiros que temos colaborado e temos criado aqui esta sinergia de perceber temas que estão em comum. Depois, obviamente, destacar as áreas da formação e da capacitação, onde, obviamente, naturalmente, estas ações fazem parte de uma forma mais direta. O Erasmus+, para quem domina menos, é um programa da Comissão Europeia. O que nós estamos aqui a desenvolver tem a designação de KA 121 ADU, portanto tem a ver com projetos acreditados para a mobilidade na área da educação de adultos. Estamos a falar de mobilidades tanto de alunos, portanto dos aprendentes, como também do staff, dos trabalhadores, dos profissionais que obviamente encabeçam, que dinamizam essas dinâmicas de educação de adultos.
Este Erasmus Mais pauta-se por um conjunto de princípios, como sejam o potencial desenvolvimento pessoal e profissional de todos os cidadãos, e, portanto, como percebem que está completamente alinhado e articulado com aquilo que é a atividade da Aproximar, o reforço da entidade europeia e, portanto, também uma forte componente deste tipo de iniciativas é a diversidade cultural, é o reconhecimento daquilo que outros países também fazem, não só do ponto de vista meramente conceptual e técnico, como também de toda a dinâmica cultural do dia a dia, da vida de outros países, de outras cidades. O conhecimento e o crescimento sustentável, portanto, aquilo que nós possamos ir buscar de sinergias também outras entidades, o que é que podemos ir buscar de boas práticas, a coesão social, naturalmente ligadas a estas questões da diversidade, da identidade, de podermos criar um maior sentimento de pertença entre todos e, obviamente, também potenciar aquilo que possa ser a empregabilidade das pessoas nesta perspectiva de terem ganho um conjunto de conhecimentos e competências. Passando os enquadramentos e iniciando aqui uma breve explicação também daquilo que foi a atividade de mobilidade, da mobilidade que nós realizamos. Esta mobilidade reporta-se a dezembro de 2024, portanto, nós hoje, como eu dizia, vamos aqui disseminar e partilhar aquilo que foram as nossas experiências, as nossas aprendizagens. O que é que nós realizámos então? Foi uma atividade de job shadowing. Job shadowing tem uma tradução não tem uma tradução direta para português, mas é um acompanhamento da rotina diária de um profissional, neste caso também de uma entidade. E, na verdade, nós podemos, de facto, acompanhar, e vocês verão mais à frente algumas das práticas que nós podemos contactar, não todas, naturalmente, não vos conseguimos trazer aqui muito daquilo que foi o contacto mais direto, especialmente pela privacidade e pela proteção da vida íntima, daquilo que são quer os profissionais, quer os beneficiários. Para que é que nós fizemos esta atividade de job shadowing? Obviamente queríamos conhecer os métodos, as práticas daquilo que eram um departamento e uma dinâmica de investigação e de inovação com base tecnológica e que fosse aplicada à saúde mental. Foi algo que nos despertou. Fizemos este job shadowing na Fundação Intras, que é em Valladolid, em Espanha. E, obviamente, foi uma entidade e um parceiro com o qual, neste caso, a Aproximar já tinha contacto anterior, de uma forma mais pontual e em outros domínios, e que, ao conhecermos e quisermos explorar mais, e, obviamente, em colaboração com os nossos parceiros de consórcio, entendemos que era uma mais-valia. Como eu vos dizia, realizámos 2 dias intensos de acompanhamento do trabalho que é realizado pela Fundação Intras. Não conseguimos naturalmente ver todo o trabalho, porque é uma fundação muito, muito grande. Tem neste momento mais de 200 trabalhadores em vários locais de Espanha. Nós, obviamente, tivemos a oportunidade de estar na sede e em diferentes departamentos e serviços. Como eu vos dizia há pouco, a grande vocação foi perceber como é que a tecnologia era desenvolvida, era investigada, era inovada nesta aplicação à saúde mental e perceber um bocadinho desta abordagem dos Living Lab, que nós também já teremos a oportunidade de partilhar convosco. Quem foi nesta mobilidade foram 5 participantes deste consórcio que é liderado pela Aproximar. Tivemos connosco 2 participantes da Apoiar, da Casa do Artista e do município de Ilha, e que estão aqui também connosco hoje para partilharem as suas experiências. Porque é que nós identificámos este interesse em comum? Portanto, qualquer uma das entidades das 3 dinamiza, promove a saúde mental, vão sendo temas que vão estando em contacto por diferentes razões, como vocês podem imaginar. No caso da Aproximar-se, cá num domínio muito mais de capacitação profissional e de intervenção comunitária. No caso de apoiar, na Casa do Artista, o toque e a relação que tem diretamente na residência com as pessoas que acompanham, e o município de Ilhavo na mesma perspectiva, se calhar numa perspectiva mais preventiva, mais uma perspectiva de prevenção primária, mas também todos os públicos que acompanham. E, portanto, queríamos aqui perceber e reconhecer que métodos é que eram, de facto, implementados e, novamente,
perceber esta ligação e esta articulação à abordagem e à metodologia do Living Lab. E agora era suposto que o slide seguinte, mas... Ok. Então, aqui também para poder animar um bocadinho daquilo que era a nossa experiência cultural, nós aqui podemos conhecer, como eu vos dizia há pouco, vários serviços da Fundação Intras, podemos ainda participar em algumas atividades. Tenho-vos a dizer, e este vídeo, e vocês ouvem os burburinhos dos sons, porque traduzem, no fundo, este excelente acolhimento que tivemos, esta atenção ao detalhe. Ali mostraram-vos que nas escadas o que vocês podem ver são ímãs dos diferentes locais onde a Fundação Intra já teve parceiros e já colaborou. Esta questão do excelente acolhimento é bastante relevante para nós, porque foi de facto pela forma como nós fomos recebidos que nós também pudemos aprender, e vocês veem nas fotografias também os nossos sorrisos, esta experiência cultural, como eu vos dizia há pouco, reforça também esta identidade europeia. Neste caso, com Espanha, temos também alguma proximidade com a questão da língua, mas ainda assim foi importante poder praticar e é sempre importante reforçar estas competências linguísticas. A fotografia de baixo mostra também uma refeição que nós fizemos e realizámos na própria Intras, e a refeição foi confeccionada e servida por beneficiários, portanto, pessoas que têm algum tipo de doença mental e que são acompanhados, neste caso, nos serviços e na área de inserção laboral. E, portanto, obviamente, podermos contribuir para esta experiência, porque no fundo também são umas experiências práticas que os beneficiários têm, e podemos também estar ali também com todos os trabalhadores, porque isto é uma atividade que é realizada todas as quintas-feiras, é aberta a todos os trabalhadores e nós podemos também ter essa oportunidade. E, portanto, é também aqui algo que nós destacamos como uma experiência cultural, quer do ponto de vista de perceber como é que de facto funciona, quer obviamente também a própria gastronomia, que de alguma forma também sendo mais similar à portuguesa, vamos sempre descobrindo novas coisas, mas também para percebermos também todo o ambiente em equipa, a forma como as organizações estavam relacionadas. Em relação então àquilo que nós vimos, nós resolvemos aqui identificar e distinguir de uma forma muito breve, para vocês também tentarem perceber um bocadinho. Eu estou sempre a aplicar a palavra tentar, porque é bastante ambicioso conseguirmos passar e transmitir aquilo que foram os 2 dias, aqui em alguns breves slides. Além do mais de todo o manancial e todo o conjunto de investigação e de informação, até do ponto de vista conceptual, teórico, que a Fundação Intras já tem. Então, nós tentámos aqui fazer aqui uma distinção entre aquilo que é a área da investigação e a área das práticas, daquilo que nós podemos naturalmente contactar e ver e visitar. O que nós mostramos aqui então é a base, ok? Portanto, é até curioso e foi algo que nos despertou algum interesse, porque identificávamos a Fundação Intras como um serviço direto para a população, tem serviços na área da saúde mental para a população, mas na verdade a Fundação Intras começou pela identificação daquilo aquilo que eles identificaram como uma necessidade clínica de aplicarem métodos diferenciadores, isto reporta em 1994, e tem todo um conjunto também histórico daquilo que era o contexto do TIP e das estruturas, das infraestruturas e dos serviços que eram realizados para o apoio às pessoas com doença mental. E, portanto, nesse momento, quando eles sentiram a necessidade desse método diferenciador, começaram por apostar, e o que vocês veem na imagem é toda a evolução da tecnologia que foi criada. Portanto, o que foi a base da fundação, a base da gênese da Fundação Intras, foi a criação de uma tecnologia, portanto, de um software de estimulação cognitiva. De estimulação cognitiva para aqueles que possam ou não dominar, portanto, não tem
ou seja, o acrescento não tem naquilo que é a metodologia de estimulação cognitiva, tem na forma como ela é introduzida e transmitida também, utilizada até como meio para o fim que se destina. Vocês podem ver aí na imagem que tem os diferentes animais, é uma simples imagem de alguns exercícios. Podem também ver aí o site, portanto, o nome da tecnologia que eles aplicam hoje chama-se Gradior. Um, Hoje, em 2025, existem até já diferentes formas, diferentes evoluções daquilo que foi, ou diferentes módulos, como eles chamam, daquilo que é a tecnologia que eles aplicam à saúde mental. Neste momento, eles têm então um nível mais simples, ou o módulo mais simples, que é o Gradior de Estimulação Cognitiva, e, portanto, que serve apenas esse efeito, e é aquilo que vocês podem ver na imagem. Portanto, é uma estimulação, sessões de estimulação cognitiva que são mediadas por tecnologia, não é a tecnologia que é o fim último. Há também já formatos e formas de aplicar esta tecnologia no domicílio, portanto, eles também lidaram, a Fundação Inter lidou também com as dificuldades do acesso aos serviços deles e às respostas deles em meio rural. E, portanto, tentaram criar também formas dos seus beneficiários, dos seus utentes, poderem aceder a este tipo de tecnologia à distância ou nos seus domicílios, para poderem resolver um bocadinho esta problemática. Com o evoluir do tempo, eles têm também um outro módulo. Bom, na verdade até tem mais, estamos a trazer aqui aqueles que nós tivemos mais contacto, que eles designam de gradior multissensorial e que aqui também já abarca a componente da realidade virtual, que nós já vos vamos poder partilhar um pouco. E, portanto, como veem, aquilo que é o grande aposta, aquilo que é a grande força da Fundação Intras é, obviamente, esta tecnologia, que eles foram evoluindo, que eles foram aplicando todas as metodologias de pesquisa, de investigação. Se vocês consultarem o site do Gradior, tem muita informação, não tanto do ponto de vista comercial, naturalmente é um site comercial de explicação daquilo que é tecnologia e daquilo que pode ser o uso e a venda também, porque a Fundação Intas também faz a comercialização desta tecnologia e é também através dessa comercialização que podem financiar algum dos seus serviços para a população. Mas vão ter também acesso a um conjunto de informação conceptual. Eles têm todo um menu onde vocês podem consultar teses de doutoramento, artigos publicados em revistas científicas, teses de mestrado, revistas não indexadas, enfim, uma panóplia de documentação em que foi utilizado o Gradior, obviamente nas suas diferentes evoluções, ao longo dos anos, e portanto é isto que tem sustentado este crescimento e esta evolução deste sistema. Para vocês terem um bocadinho aqui noção, e porque foi esta a transferência que fizemos, e aqui nós estamos a trazer, como vocês podem ver, é uma fotografia de uma apresentação que nos estavam a realizar, e portanto nós também não entendemos não fazer aqui a tradução. É trabalho que foi cedido pela Intras para nós podermos perceber. E aqui a base que eles também fizeram, e para termos aqui esta evidência científica, esta base de pesquisa científica é algo que é muito forte, e que acredito que todos nós temos muito essa base de definirmos algo, tomarmos decisões, avançarmos e investirmos para algo com base numa evidência científica. Portanto, o que eles fizeram, a relação entre aquilo que eram as terapias mais tradicionais e aquelas que eram baseadas na realidade virtual, para a evolução do tal gradior multissensorial que eu vos identifiquei. E, portanto, o fundamento para eles foi, obviamente, reconhecerem as potencialidades, por exemplo, dos ambientes de imersão, dos ambientes de interação, também da gamificação, e outras evidências que tinham existentes, em como este tipo de terapias eram benéficas no processo de inclusão em pessoas com doença mental. Eles fizeram este foco na área da doença mental, como vocês já viram, é o grande foco do trabalho da Fundação Intras, portanto, é aquilo que eles têm apostado, mas obviamente que também são, como entidade de terreno que estão, vão também adaptando e vão se adequando àquilo que vão sendo as solicitudes, eu gosto um bocadinho da palavra em espanhol, portanto, os requisitos que lhe vão pedindo, as necessidades que vão encontrando
na comunidade. Portanto, estão também a desviar um pouco para a área mais de prevenção primária, numa perspectiva do, do curso de vida. Dizer-vos também que, naturalmente, esta evolução, portanto, esta aplicação da realidade virtual que eles têm feito e aquilo que eles têm demonstrado, principalmente pelos serviços que têm, e aqui decorre também da evolução que estamos a ter, nomeadamente pelas questões da longevidade, com algum aumento de alguma incidência de algumas patologias, e portanto algumas pessoas, e que nós podemos também participar e interagir, são de facto pessoas mais velhas, mas isso não é um foco deste tipo de intervenção, ok? Portanto, eles têm um foco muito mais daquilo que é a patologia, a doença mental, não necessariamente nas questões da idade. Aqui para vos animar um pouco, vamos aqui ver um bocadinho de um vídeo do nosso teste, é muito curto, está bem, mas esperemos que consigam ver. Portanto, o que vocês podem ver ali são dois dos participantes com os óculos da realidade virtual, e agora vamos tentar ver um bocadinho da imagem, salta muito. Ok. O colega que está aqui mais no canto do vosso lado esquerdo, que estava a usar os óculos com a projeção no ecrã, vocês puderam ver. O colega que está lá mais ao fundo está a ver através do telemóvel, portanto, aqui foi uma forma de poderem estar ambos a trabalhar. A minha experiência pessoal, porque eu não estou ali a mostrar, mas aqui para partilhar, e depois também terão a oportunidade de ouvir os colegas, mesmo estando num ambiente de experimentação, portanto, como vocês devem imaginar, estávamos numa sala, portanto, estávamos a ouvir o ruído dos colegas, não estávamos num ambiente real, obviamente num ambiente real é mais controlado, o espaço não tem assim pessoas à volta, mas mesmo com esta perturbação externa, a primeira reação é de estranheza, ok? A primeira reação, e todos nós e os meus colegas partilharam comigo de todos os materiais que nós tínhamos, eram os óculos que são sempre um peso, é sempre um acrescento àquilo que é o nosso corpo, são os comandos que nós temos, os comandos têm uma série de funções, têm botões para isto, botões para aquilo, e depois toda a imersão naquele espaço, porque obviamente aquilo que vocês viram no ecrã, e por isso é que viram que aquilo salta, é de facto aquilo que nós estamos a ver. E para nós até partilharmos que seria muito interessante podermos estar a conseguir filmar ao mesmo tempo, porque a nossa percepção é muito diferente, nós não temos a percepção dos saltos que damos. De qualquer forma, também partilhar convosco que depois desta estranheza inicial é muito rápido a nossa habituação àquilo que são as ferramentas e a nossa habituação aos comandos e poder estar. Claro que não estávamos ali com nenhuma intervenção estruturada, não estávamos a ter nenhum foco, estávamos a experimentar, a perceber como é que avançamos para as salas, o que é que existe nas salas. Mas podemos, de alguma forma, perceber o que é que pode ser esta experiência para alguém que tenha alguma perturbação de saúde mental. Partilhar convosco que aquilo que têm sido as experiências da própria Fundação e dos profissionais que aplicam e que adotam, não é, obviamente, uma tecnologia universal, não é uma intervenção que eles apliquem com toda a gente, naturalmente, mas têm testado com alguns públicos e têm tido bons resultados. Também vos dizer que, desde já, aquilo que vocês puderam ver, portanto, que é o gradior multissensorial, que eles tem sido, foi uma das inovações mais recentes que eles tiveram, estão já com novas inovações, e, portanto, estão já a identificar novas acrescentes, novas melhorias que possam fazer mesmo dentro deste próprio universo de realidade virtual, com cenários que são diferentes, portanto, os cenários é aquilo que é montado, que é aquilo que vocês podem ver ali na imagem, aquele colega que está ao alto de braços cruzados, é um técnico, é um profissional da Fundação Intres, da área da tecnologia, da área da informática. Portanto, são eles também, em conjunto com outras equipas de design, que criam todos os cenários virtuais, ok? Que nós podemos ver. Portanto, eles estão já a fazer essa evolução. Quais são os cenários que mais se adequam? Algo que nós conversámos também com a equipa de profissionais foi a utilização de cenários
que digam alguma coisa às pessoas, portanto, tenham algum significado, por exemplo, com espaços daquilo que possa ser o território, neste caso de Valladolid, de Espanha, etc. E curioso que obviamente alguma polémica, portanto, eles ainda estão a tentar perceber, quer dentro daquilo que é pesquisa científica já existente, mas depois também com os seus próprios testes, o que é que de facto poderá funcionar com uns ou com outros. E então, nesta dinâmica, obviamente, como vocês já perceberam, nós podemos aqui experimentar estes dispositivos. A Fundação Intas tem feito esta aplicação da tecnologia, mas eles, para esta inovação, usam então uma abordagem específica. Portanto, esta abordagem é designada de Living Lab, portanto, aqui a tradução direta e que tem sido mais comum em Portugal são os laboratórios vivos, ou seja, estes laboratórios vivos significa que há um contacto, uma interação direta, efetiva, permanente com a realidade em que é vivido um determinado problema. E nós trouxemos aqui também esta imagem, também foi cedida pela Intras e, na verdade, é até um esquema que é da Rede Europeia de Living Labs, na qual a Intras não só faz parte, como é membro da direção, e muitos de vós reconhecerão, quer pelas dinâmicas do Design Thinking, até pelas próprias dinâmicas do Laboratório de Inovação Social, que nós, por exemplo, na Aproximar temos aplicado. A introdução de um Living Lab é, obviamente, todo um sistema, é algo que é integrativo, é um processo que é muito mais evolutivo dentro daquilo que possam ser as pequenas experiências que vamos acompanhando. Portanto, aqui o que nós pudemos também assistir foi toda esta evolução. Bom, na verdade, não tivemos em todas as fases que aqui pudemos ver, mas em todas as dinâmicas que eles nos foram apresentando, nós podemos perceber quer evolução, quer a forma como eles diretamente conseguem aplicar e internalizar estas etapas. Portanto, obviamente, desde a identificação de um determinado problema, e por isso é que eles ali têm muita permanência de ter os serviços sociais, de ter as dinâmicas dentro dos próprios espaços, e vocês já verão mais à frente um pouco, poderem perceber como é que nós podemos, de facto, corresponder, e aqui nesta forma do como é que podemos corresponder, tem todas as dinâmicas e todas as estratégias de cocriação, de envolvimento com diferentes partes interessadas. Eles participam em várias redes, tanto internacionais como dentro de Espanha. Depois o desenho daquilo que é a solução, e estamos aqui a utilizar terminologia que é muito familiar para todos nós, a ideação, a prototipagem, o teste, que é muito algo que nós todos fazemos, e os parceiros que estão connosco no consórcio, no trabalho que temos desenvolvido com a Aproximar, têm também integrado este tipo de processos. Toda a lógica de fazer um teste piloto, de perceber de facto o que é que funciona, como é que funciona, para depois irmos para aquilo que nós aqui designamos de produção. Em inglês é a terminologia o deployment, nem sempre temos aqui as traduções mais fáceis, mas que transformemos isto numa comercialização, numa larga escala, em algo que é permanente e que é integrado naquilo que a própria entidade faz. Nesta dinâmica, por exemplo, o que nós pudemos assistir foi algumas sessões de estimulação cognitiva em que estava a ser utilizado o Gradior. Não nos foi possível assistir nenhuma, até porque eles ainda estão em alguns testes, e pela conjuntura, obviamente, da circunstância temporal e das dinâmicas de agendas, não assistimos a nenhuma sessão com a realidade virtual, experimentámos-la em nós próprios, mas conseguimos perceber, de facto, até pelo contacto com os profissionais, esta evolução. O que nós pudemos participar foi, de facto, em sessões de cocriação. Tivemos a feliz coincidência de, dentro de uma das áreas de investigação que a própria Intas estava a desenvolver através da tecnologia. Portanto, temos sempre este lógico. Naquele caso, era uma sessão de cocriação sobre tecnologia aplicada a situações de demência. Nós tivemos, e a fotografia que vocês veem de cima, que são vários profissionais da Fundação Intras, profissionais que estão, neste caso, a trabalhar na Clínica da Memória, que é o espaço onde nós estávamos, era a Clínica da Memória,
e onde eles puderam, não só, obviamente nós podemos perceber as estratégias que são aplicadas, os métodos, as ferramentas, que são muito similares àquilo que nós no consórcio temos aplicado, mas também, obviamente, conversar com estes profissionais e perceber que, de facto, há esta incorporação desta dinâmica de fazer uma investigação, de fazer a prototipagem e depois eles tentarem incorporar no seu dia-a-dia. É que esta é que é a grande riqueza da Intras. Podemos também, e aqui não nos podemos fazer fotografia, naturalmente, mas podemos também participar, como eu vos dizia, nas sessões em sessões de estimulação cognitiva que estavam a ser mediadas por tecnologia, estas fotografias que vocês veem, portanto, ali nós tiramos só uma fotografia a uma cadeira com o equipamento para proteção da privacidade da pessoa, naturalmente, e tirámos fotografia aquilo que era o ecrã, mas dizer-vos e reforçar que esta sessão não é centrada na tecnologia. A tecnologia é um meio para um fim. A sessão está estruturada com outras dinâmicas. Nós podemos também participar noutro tipo de estruturas, noutro tipo de sessões, peço desculpa, em que os profissionais adotaram a tecnologia de uma forma diferente, portanto, utilizando mecanismos que são mais diretos, por exemplo, um Google Maps, uma pesquisa do Google, e, portanto, utilizarem a estimulação cognitiva também sem depender daquilo que é a tecnologia. Fizemos aqui uma visita a um espaço exterior e aqui a importância desta dinâmica é o passo seguinte daquilo que é a expansão, no fundo, e a ligação daquilo que é a investigação e as práticas. Reparem que já mudámos então aqui para a prática e nesta lógica do Living Lab, o caminho que neste momento a Intas também está a fazer. Obviamente, eles na área da saúde mental, no âmbito da clínica da memória, mantêm sempre este ciclo entre aquilo que é pesquisa científica e aquilo que é prática. Portanto, todos os profissionais da clínica da memória partilham muitas vezes aquilo que são as necessidades, os problemas, os desafios que estão a encontrar e são as equipas de investigação que depois vão fazer esse desenvolvimento. E, portanto, há aqui sempre este ciclo. No âmbito da longevidade, na área do investimento e também da área da prestação de cuidados, o caminho foi um bocadinho inverso. Portanto, começaram a ser muito solicitados para explorar essa área no domínio da investigação e da pesquisa, e depois perceberam que para poderem ter esta lógica de Living Lab, ter o contacto direto com aquilo que eram as necessidades, tinham que criar esse serviço. E, portanto, neste momento estão a criar um serviço, e nós vamos ver o espaço exterior unicamente para percebermos, aqui não dá para perceber totalmente, mas unicamente para percebermos onde é que vai ser o espaço que eles vão criar e edificar este novo serviço para as pessoas mais velhas. Vai sempre estar duas vezes. E, portanto, aqui a nossa prática, a nossa experiência, na verdade, foi aqui que se centrou. E, portanto, aqui agora eu convidava os meus colegas participantes a poderem estar connosco. Portanto, temos aqui tanto as entidades, tanto as participantes, peço desculpa, da Apoiar, da Casa do Artista, como do município de Ilhavo. Eu penso que a Paula Trindade não estará connosco, mas temos o Ricardo Madeira, que é o animador social da Apoiar, da Casa do Artista. Temos o Bruno Soares, que é gerontólogo, que é o técnico superior na meia-idade. E temos a Clara Rocha, que é psicóloga e que tem também trabalhado e atuado no Laboratório do Envelhecimento. Portanto, aqui agora convidava-vos a fazer aqui uma pequena reflexão, uma pequena discussão sobre aquilo que foi, no fundo, valor acrescentado, é isso que nos importa. E já que fui eu aqui fiz essa apresentação daquilo que nós mais identificámos, eu se calhar colocava aqui uma primeira questão à Clara Rocha, de partilhar connosco quais é que foram aquelas práticas que vocês entenderam, ou que na sua opinião, poderiam ser adaptadas à realidade portuguesa. Olá, muito bom dia a todos, em primeiro lugar. Até foi muito bom voltar a recordar todo este trajeto que nós fizemos com esta belíssima experiência. Olha, um pouco no seguimento do que foi apresentado aqui, de facto, a Fundação Intras tem este cariz da inovação, da tecnologia, e, portanto, este recurso
à tecnologia, nem sempre é conseguido ser replicado, pelo menos nos nossos equipamentos municipais. Porque de facto requer aqui uma envergadura muito grande, sobretudo a nível financeiro, e nós não temos esses recursos. No entanto, há duas ou três coisas que eu acho que nós conseguimos experienciar com a Fundação Intras e que nós acabamos por trazer para cá. Em primeiro lugar, acho que há muitas coisas que nós fazemos e que já fazemos bem feito. O Laboratório de Envelhecimento, como estava a ser referido aqui, que é um dos equipamentos municipais da Câmara Municipal de Ilha, caso os colegas não saibam. Portanto, o Laboratório de Envelhecimento, começando por aí, é um equipamento municipal, pertence à Câmara Municipal de Ilhavo e nele decorrem inúmeras atividades diárias e regulares, outras atividades que são pontuais e, tirando isso, também acaba por albergar projetos de investigação e outros projetos que tenham que ver com a área do envelhecimento. E, portanto, no caso específico aqui do meu trabalho, em termos de estimulação cognitiva, que é o que eu faço no Laboratório do Envelhecimento, há algo que acho que estamos a fazer bem feito, que é o irmos buscar também a outros projetos e a este tipo de situações como de co-criação, ou seja, nós fazemos-nos valer também muito de projetos de investigação que decorrem no nosso equipamento e de outros conhecimentos de pessoas na área e, em termos de co-criação, conseguimos ir dando resposta àquilo que também são as necessidades dos nossos munícipes e do público para o qual trabalhamos. Por outro lado, há aqui esta ideia que a Intras acabou por nos trazer, que é conseguirmos evoluir, por um lado, em termos tecnológicos e ir trazendo essas inovações para o nosso ambiente. Eu própria, antes que trabalhava se calhar mais com papel e caneta, hoje em dia já consigo levar um PowerPointzinho. Já levo, claro que não vou levar a realidade virtual, mas de repente já vou pesquisar o que é que é possível em termos informáticos introduzir nas sessões e isso é um ponto positivo. Acho que uma das coisas também que achei que resultava bem em termos aqui deste espaço da Clínica da Memória tinha que ver com um número reduzido de participantes em cada sessão e que ajuda a que seja muito mais direcionada à resposta e muito mais adequada. E nesse sentido, nós até posteriormente a essa ideia, acabámos por reduzir aqui também o número de elementos nas nossas sessões e trouxemos essa aprendizagem connosco. E este lado de que é possível nós irmos buscar coisas do dia a dia dos participantes e com o recurso já à tecnologia transportar para a estimulação cognitiva no caso. Sem nunca deixar aqui de facto. Eu penso que da minha experiência em Valladolid veio isso, que é inicialmente pensei, eles estão muito mais à frente do que nós, não é? Foi muita informação junta e é uma entidade que funciona muito bem. Portanto deu esse primeiro impacto deles estarem mais à frente, mas depois também comecei a fazer o exercício inverso, que é de reconhecimento de muitas coisas que nós cá em Portugal também já estamos a fazer bem feito, nomeadamente todo este espaço de co-criação que nós fazemos, como hoje está a acontecer aqui, portanto de partilha de informação e de conhecimentos e o facto de estarmos também, acho que, muito voltados para a problemática do envelhecimento e a dar resposta mesmo à nossa população, ou seja, trazermos o que é bom de fora, mas também com os olhos postos na nossa realidade. Okay. Obrigada, Clara. Ricardo, se calhar agora passava para si para nos falar um bocadinho
um bocadinho também um bocadinho nesta dinâmica que a Clara estava a dizer, de que forma é que o ter ido à Fundação Intras e toda esta mobilidade para a aprendizagem, o que é que contribuiu para o desenvolvimento, enquanto Ricardo, enquanto profissional, o que é que pôde trazer para a sua área de atuação? Olá, bom dia a todos. Conseguem ouvir-me, certo? Sim. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia à Clara também e ao Bruno. Eu creio que esta experiência foi muito rica, não só o conhecermos uma outra realidade, não é? E ver de que forma tão avançados a nível tecnológico a Fundação Intra desenvolve o seu trabalho. Sim, foi importante até perceber um novo contexto, uma nova realidade de trabalho e de intervenção, e a partir daí poder trazer também novos métodos, novas metodologias para poder aplicar também no meu contexto de trabalho. Ao nível das sessões de estimulação cognitiva, as próprias sessões de estimulação física que também pude participar. Por isso acho que foi muito interessante ter esse conhecimento prático daquilo que é o trabalho deles e poder também implementar neste meu contexto, né, na minha intervenção. Muito bem, Ricardo, obrigada. Bruno, agora para fazermos aqui assim a roda, não é? Rodarmos todos. A Clara começou por partilhar um bocadinho esta questão da tecnologia, não é? E também, obviamente, no seguimento daquilo que nós apresentámos, daquilo que nós vimos. O Ricardo agora também mencionou esta nova realidade. Tendo em conta esta lógica do uso da tecnologia, não é? Porque às vezes nós também criamos muito aquele estereótipo de afastamento, que a tecnologia é pejorativa, é negativa, ou que nos vai afastar daquilo que é a relação. Daquilo que foi a experiência na Fundação Intras, o que é que mais surpreendeu na utilização da tecnologia lá, da forma como eles fazem? Antes de mais, muito bom dia e agradeço o convite à Cooperativa Aproximar, e nomeadamente à Joana Portugal, pela oportunidade de termos conhecido uma realidade totalmente distinta da nossa e também a possibilidade de conseguirmos, através das práticas implementadas em Valladolid, conseguirmos ter uma nova visão e realmente perceber de que forma podemos replicar ou mesmo adaptar e abrir falo na minha palavra, e também, se calhar, eventualmente também dos colegas que estiveram connosco, a possibilidade de conseguirmos ter uma nova visão, quer através, partilhar de forma muito, muito informal e objetiva, as linhas de financiamento que existem no panorama europeu, pelo menos não tínhamos essa percepção e que nos abriu aqui a possibilidade de entrarmos aqui em algumas cooperações com outras entidades e, acima de tudo, também a possibilidade de criar novas dinâmicas e integrarmos aqui novas metodologias no que concerne a um contexto mais do laboratório de envelhecimento, este equipamento, como a Clara disse, que está sob a alçada da Câmara Municipal de Ilhavo. Sem dúvida que, e já vou responder à pergunta da Joana, sem dúvida que esta possibilidade de integrar nesta visita nos abriu aqui uma nova forma de trabalhar, muito a partir agora de processos de auscultação que nós começámos a criar no próprio laboratório de envelhecimento e seguir esta metodologia do laboratório vivo, muito a partir primeiro do problema, depois da solução e depois da produção. Esta metodologia que é feita muito nos laboratórios vivos, nós sem dúvida que começámos a caminhar para esse processo e não seguir somente uma intenção de acolhimento dos projetos de investigação, mas sim termos uma nova vertente de desenvolvimento de projetos de investigação no que concerne ao laboratório de envelhecimento. Relativamente à pergunta da Joana, o que mais me surpreendeu, e por vezes temos aqui estamos carregados aqui de algumas ideias estereotipadas, muito desta não adesão dos utentes, dos utilizadores, às novas tecnologias, principalmente as pessoas mais velhas, por vezes sentimos que há uma determinada reticência, mas aqui nós conseguimos perceber que realmente as pessoas estavam bastante receptivas a utilizarem as tecnologias, muito a partir desta tecnologia do Gradior,
Agora já estava a pronunciar mal, e notámos muito esta proximidade com as tecnologias, à vontade. Foi muito interessante perceber que as pessoas, de forma muito simples e objetiva, conseguiam dar resposta às propostas que eram colocadas por esta plataforma. Muito eventualmente também partiu muito deste mindful design, muito com as pessoas que criaram, os técnicos que criaram estas tecnologias tiveram muita atenção e a preocupação, a forma como criaram, a acessibilidade, as cores, a interação, e achámos isso muito interessante. E depois também o ajuste da própria plataforma, conforme era executado o exercício, e os participantes iam respondendo aos exercícios, e eventualmente, se não conseguiam dar resposta ou não conseguiam resolver, a plataforma ajustava-se para que a pessoa conseguisse concretizar os seus objetivos. E o que mais me surpreendeu foi então esta facilidade, e estamos a falar de pessoas com síndrome demencial, que conseguiam utilizar esta plataforma e as tecnologias de forma muito simples e sem precisarem de quase um acompanhamento de segundo a segundo dos técnicos. Isto foi o que mais me surpreendeu. E realmente conseguimos perceber aqui uma adaptação progressiva e uma formação adequada dos próprios técnicos para com as tecnologias, e as pessoas mais velhas conseguiam ter esta... Eu estou a ouvir aqui não sei se eventualmente há aqui algum microfone ligado, que eu estou a ouvir a minha voz em duplicada. Pronto, mas acima de tudo acho que foi o que mais me surpreendeu, esta adaptação e a forma simples de interação das tecnologias com as pessoas mais velhas. Boa, obrigada, Bruno. Clara e Ricardo, não sei se querem acrescentar um bocadinho nesta lógica até que o Bruno estava a falar da facilidade com que as pessoas interagiam, e aqui também um bocadinho despertando algo que a mim, e eu sei que nós na altura falámos nos corredores, enquanto nos cruzávamos, que era a forma, fala-me agora a expressão, a forma tranquila como os próprios profissionais usavam a tecnologia. Aquilo não era um outro ferramenta, um bocadinho agora usando como a expressão da Clara, tal como nós temos papel, canetas e outro tipo de materiais, aquilo é mais um material. Olha, eu acho isso mesmo, que o que ficou ali visível era essa naturalidade de integrar uma ou outra ferramenta que não se sobrepõe possivelmente a outras, portanto, é mais uma que nós hoje em dia temos disponível para trabalhar com esta população. Acho que uma das coisas que aconteceu até comigo, e se calhar também com vocês, é que inicialmente eu estava a olhar para todo o arcabouço tecnológico que a Intras tinha, se calhar com alguma estranheza e até relutância. Muitas das vezes nós associamos que a população mais velha, quando trabalhava estas questões de demência ou outras, tendem a necessitar de coisas que lhes sejam familiares, e a tecnologia não é. Né? E acho que isso até foi falado na altura lá, mas não é o facto de haver aqui uma aprendizagem extra, porque há um botão, há um joystick, pode haver uns óculos, portanto, toda aqui há algumas coisas que vão requerer uma aprendizagem, mas por outro lado, possibilita muitas coisas que se calhar com papel e caneta não iria dar. E eu acho que isso é a mais-valia. Eu recordo-me de estar numa das sessões, eu não sei se até acho que foi com o Ricardo em que estive nessa sala, em que foi a participante que estava a simular uma ida ao supermercado. E isso traz um benefício imenso, porque com o recurso à tecnologia ela conseguia, através de uma lista de compras, dirigir-se ao supermercado, às diferentes prateleiras, aos diferentes corredores, simular pagamentos, receber troco, e nós não conseguiríamos chegar aí com papel e caneta, nem muito provavelmente conseguiríamos ter equipas que possibilitassem fazer isto no terreno. E, portanto, há aqui
muitas mais-valias que esta ferramenta traz, e no meu caso em específico, acho que até fiquei muito a favor da sua aplicação, com conta e medida, como tudo, mas acho que esse foi o ponto positivo daquilo que eu trouxe da Fundação Intras, sim. Obrigada. Ricardo, quer acrescentar alguma coisa em relação a esta? Eu acho que a tecnologia, no caso da Fundação Intra, já faz parte do dia a dia deles, não é? E depois, as plataformas são muito intuitivas, por isso também de fácil utilização por parte dos participantes. Foi essa a ideia com que fiquei e que observámos nos 2 dias em que tivemos na Fundação. E depois outra questão que eu também queria salientar é que, sendo uma grande fundação onde trabalha muita gente, muitos profissionais, todos trabalham para o mesmo objetivo, não é? Empenhados, focados em poder prestar um melhor serviço à população com que trabalham. Acho que foi isso também que eu tirei destes 2 dias desta experiência magnífica e extraordinária na Fundação Intras. Mas sim. Obrigada, Ricardo. Agora aqui só uma pergunta, também faço assim uma pergunta geral para vocês os três, quem quiser responder, que tem a ver um bocadinho com esta, e no fundo já estamos a tocar nisso, que é, há de facto uma perspectiva ou uma forma diferente de olhar o envelhecimento, não podemos dizer em Espanha, porque não vimos Espanha, claro, mas daquilo que vocês viam aqui no vosso dia-a-dia e daquilo que viram lá, acham que também é de base? Ou seja, naturalmente, há um recurso, há uma tecnologia, há vários anos de investimento por várias formas, há uma unidade, não é? Uma coesão, o Ricardo estava agora a trazer isso, e é um facto que nós também sentimos isso, ok? Nós não vimos, mas sentimos que de facto as pessoas, mesmo recordo de nos apresentarem a equipa da área administrativa ou financeira, e, ok, estão a olhar só para os números e para os relatórios e para as contas, mas há uma missão, sabem que estão ali de suporte a uma missão maior, e nós conseguimos perceber isso, claro, pelo menos ali no pouco contexto. Mas além desta dinâmica, além deste recurso tecnológico de investimento, acham que há uma perspectiva em olhar o investimento, a longevidade diferente da nossa? Há, acima de tudo, um grande respeito e valorização pela população idosa, não é? Que é aquilo que às vezes falta na nossa realidade portuguesa. Os velhos não interessam, não, e na realidade, pelo menos aquilo que podemos constatar e observar, creio que há uma grande valorização e uma grande preocupação também sobre as pessoas idosas, sim. É boa, obrigada, Ricardo. Eu penso que não haverá um olhar diferente para o envelhecimento em si. No entanto, aparenta ser relativamente diferente porque, de facto, Espanha tem políticas públicas e tem recursos para trabalhar esta área que nós em Portugal, se calhar, só agora é que começamos a dar os primeiros passos e, por exemplo, até em termos de municipais, só agora é que existem municípios que já têm equipas, por exemplo, como o Bruno na área da gerontologia específica para trabalhar a área e que começa a pensar o envelhecimento de outra maneira. Não creio que o pensamento que esteja de base seja diferente de Portugal e das pessoas que trabalham nesta área do que é em Espanha. Acho é que eles eventualmente estão uns passos à frente, e ainda o Bruno que há dias dizia isso, que adveio dessa experiência que nós tivemos aí, porque entretanto acabamos por ir explorar outros sítios em Espanha e demos conta de que, por exemplo, em Madrid, eles têm, por exemplo, equipamentos municipais que estão abertos diariamente, mesmo fins de semana e feriados, que oferecem vários tipos de atividades regulares. São as próprias câmaras municipais que gerem esse tipo de resposta, e há uma centralização, por exemplo, nas próprios municípios para gerir, por exemplo, apoios domiciliários, que aqui em Portugal já são entidades privadas e há várias dentro do mesmo território, lá não, e portanto
há aqui um olhar diferenciado nesse aspecto de terem outro tipo de soluções e eventualmente outros recursos e, portanto, poderem já estar a aplicar no terreno metodologias que nós ainda estamos com elas, se calhar, um bocadinho em papel, mas acho que a base de olhar para o envelhecimento como algo natural e que nos rodeia a todos nós será a mesma. Sim. Eu acho que sim, também eu noto muito, também muito a partir desta visita, esta cultura do cuidado humanizado, algo que se notou muito a partir muito das equipas e também das respostas que estavam a providenciar este público. Noto muito uma preocupação e um cuidado extremamente elevado. Isso é de salientar e de ressalvar neste contexto. Depois também noto, em termos comparativos, nós temos recursos muito mais limitados, não é? O que nos obriga a desenvolver aqui uma capacidade muito maior de criatividade, de adaptação na nossa própria intervenção, mas, acima de tudo, salientar esta dimensão afetiva e o próprio cuidado. Acho que isso é importante e realmente por vezes muito a partir destas sessões individuais de estimulação, que nós notamos esta capacidade dos próprios técnicos conseguirem estimular a partir de um conjunto de ferramentas e esta estimulação ser algo mesmo tem por trás uma metodologia muito forte, uma formação muito grande e esta preocupação com aquilo que estão a proporcionar, com a parte humanizada, com a parte da intervenção, esta junção destas duas áreas acho que estão muito bem trabalhadas e parte muito da formação que todos os técnicos têm e desta preocupação e sem dúvida acho que nos mostrou que realmente nós ainda temos um longo caminho para fazer no que concerne a área da estimulação e deste cuidado humanizado e realmente acho que é com estes exemplos que nós conseguimos aumentar o nosso conhecimento e perceber do que é bom e realmente tentarmos replicar e adaptar nos nossos contextos e sem dúvida que na Fundação Intas nós tivemos essa possibilidade de perceber muito a partir também da clínica da memória, as intervenções muito baseadas também numa metodologia da Dual Task, muito ligada à parte da física e cognitiva e a junção destas duas metodologias foi algo muito interessante e por vezes estão, pelo menos falo mais no nosso contexto, está muito mais individualizado, muito mais segregado a parte da cognição e do desenvolvimento motor e a junção destas duas, sem dúvida, que traz aqui uns benefícios bastante elevados, provavelmente quando se trabalha de forma individualizada. E acho que esta forma de eles verem, a partirem muito do conhecimento e da investigação aplicada que eles que tem, acho que sem dúvida que nos demonstrou e abriu-nos aqui novos caminhos e pretendemos trabalhar nessa vertente e termos aqui alguns modelos que nos possam inspirar para conseguirmos trabalhar e termos aqui alguns novos objetivos e a curto prazo. Eu gosto da ambição do curto prazo. Ok, Bruno, Clara, Ricardo, muito obrigada pela vossa participação. Nós damos por encerrado aqui com esta mensagem do Bruno dos objetivos a curto prazo e que nós podemos também, obviamente, identificar este valor acrescentado destas mais-valias destes programas europeus de mobilidade e, pronto, obviamente, também como compete. Também agradecer, obviamente, uma vez mais à agência Erasmus+, pelo financiamento e pela oportunidade de nós todos podermos participar e termos ficado mais enriquecidos. Desejo um bom dia a todos e obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada.